Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui para a honra, para a glória do nosso Deus. Porque as misericórdias do Senhor se renovam nessa manhã, na minha vida e na sua vida. Para dizer que o Senhor cuida de mim e cuida de você. Que não há outro caminho, não há outro caminho, a não ser o caminho do Senhor, na minha vida e na sua vida. Deus abençoe a minha vida e Deus abençoe a sua vida. Que você venha buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Que você venha ter o sustento do Senhor, o auxílio do Senhor, a orientação do Senhor. Que você venha ser guiado pelo Senhor. Deus é bom em todo o tempo. E nos sustenta nessa segunda-feira. Acho que hoje é dia 13. Dia 13, dia 12, né? Jesus, eu tô meio perdida. Não foi dia 11, né? Dia das Mães. Hoje, segunda-feira. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Como também falou ao meu coração. Através dessa palavra. Nós separamos essa palavra para o mês de maio, esse capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Foi esse capítulo que nós escolhemos para levar durante esse mês de maio, orando ao Senhor, pedindo orientação ao Senhor, para sermos guiados por Deus em todos os nossos caminhos, em tudo que nós venhamos fazer e principalmente com a nossa família. Deus, Ele é maravilhoso. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração, como falou ao meu. Que Deus abençoe você nessa segunda-feira. Que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que você não venha tomar nenhuma decisão sem consultar ao Senhor e que você não venha desanimar, esfraquecer, esmorecer, mas antes você venha se reanimar no Senhor, como fez Davi. Amém? Pois vamos para a palavra do Senhor. A nossa internet hoje não está muito boa, viu? Tá só aqui dizendo conexão lenta, mas nós confiamos no Senhor, cremos no Senhor. Vamos ajeitar aqui esse celular e vamos para a palavra do Senhor. Você já abriu a sua Bíblia em 1 Samuel? Se não abriu, abra aí e me acompanhe nessa palavra. 1 Samuel, nós vamos ler o versículo 8 do capítulo 30. As irmãs ainda não entraram, tá sendo uma luta, né? Sabendo que eu estou só na segunda-feira, mas o vídeo vai ficar aí. Isso não me abate, não me desanima. Eu deixo o vídeo, depois eu vejo que as irmãs entram e falam e assistem, e Deus também fala ao coração de vocês. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, aonde a palavra do Senhor vai dizer assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Que continue falando, porque a palavra do Senhor já falou aqui a mim e a você. Senhor Deus, Pai amado, glorioso Pai e Santo. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, fazendo o nosso devocional, colocando diante de Ti, meu Deus, a nossa vida, colocando diante de Ti, Senhor, as nossas lutas,
Senhor, colocando diante de Ti as nossas dificuldades, Senhor, as nossas impossibilidades, Senhor, o que está fora do nosso alcance, o que nós não podemos ver. Mas nós estamos aqui em primeiro lugar para Te adorar, para glorificar o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Senhor, nos perdoa pela nossa pequena fé, pela nossa fraqueza, meu Pai, quando às vezes queremos agir com a força do nosso braço. Quando às vezes, Senhor, queremos usar a nossa boca com a nossa inteligência, Senhor, quando queremos abrir o nosso coração e resolver com a carne e não, Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Pai, mas que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos corações. Senhor, fale, Senhor, a irmãs, a irmãos que estão atravessando lutas e desafios em seus lares, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, minhas irmãs, meus irmãos, é uma palavra que motiva o meu coração, alegra o meu coração, porque em meio à dificuldade dos irmãos que a gente vai ver aqui nesses versículos, você também vai se colocar como servo e se igualar a eles. Quantos de nós não já passou por lutas? Quantos de nós não já passou por tribulações, por perseguições, por esfriar na fé, por ter medo, por se sentir acuado, achar que muitas vezes a nossa oração não está sendo ouvida? Mas aqui hoje nós temos um exemplo de fé e um exemplo que o Senhor ouve a minha oração e que o Senhor também ouve a sua oração. Tivemos ontem o Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães. O Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias a mãe ela tem que lidar com os filhos, cuidar dele, orar por eles, batalhar por eles, interceder por eles. Mas essa batalha ela é diária, não só no segundo domingo de maio, não, mas todos os dias. E aqui nós vamos ver uma prova viva, Raniela Oliveira. Sei que você está trabalhando nesse horário, mas essa palavra de hoje, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, aonde nós lemos aqui que Davi ele consultou o Senhor. Nós vamos ler aqui nesse capítulo, nesses versículos seguintes, que Davi ele ora ao Senhor. E ele diz: Senhor, eu persigo esse bando que levou minha família cativa, que levou meus filhos, minhas filhas, minhas esposas, meu povo cativo. O Senhor disse: persegue-os, que eu vou te dar vitória. Agora, o Senhor não promete que vai ser fácil, não. Às vezes, tem muita gente que chega, dá aquele recado para você: Deus vai te dar vitória, vai ser assim, vai ser assim. Chega com aquela autoridade como se mandasse em Deus. Mas o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor é conosco. E nessa manhã, nós oramos a Deus para que o Senhor falasse aos nossos corações, para que o Senhor nos reanimasse. E Ele diz: continua orando, não desiste, continua orando pela tua casa. Tá difícil? Continua orando. Aqui a palavra vai dizer que Davi, ele se entristeceu, ele chorou, ele rasgou as suas vestes, mas ele se reanimou no Senhor.
E a palavra vai dizer, irmã Lúcia, que Davi, os que eram com eles eram 600 homens. E todos estavam revoltados com ele. Todos. Mas ele se reanimou no Senhor. E aqueles homens que viram ele ali orando ao Senhor, viram que ele não estava só. Viram que ele não estava só. Quando viram ele orando ao Senhor, aqueles que queriam apedrejá-lo, voltaram atrás e o acompanharam. Então hoje, talvez muitos estejam querendo apedrejar você. Bom dia, Célia Chagas. Essa é a continuação da palavra. Essa palavra vai ser para o mês de maio inteiro. O capítulo inteiro nós iremos ler. Mas aqui a palavra diz que Davi saiu com 600 homens. Mas 200, entenda, 200 ficaram na metade do caminho. As forças se esgotaram. E às vezes, eu, você, como mãe, como servo, as forças querem se esgotar. As forças são minadas devido ao tamanho tão grande da dificuldade. É tão grande a luta que muitos ficam na metade do caminho. Você chora, você olha ao Senhor, você fala com Ele, você diz, Senhor, eu vou continuar orando, Senhor, pelos meus irmãos. Senhor, eles estão cativos. Cativos do pecado, cativos do vício, cativo disso, cativo daquilo, Senhor. Eu continuo orando, o Senhor diz, continua orando. Senhor, eu continuo orando, Senhor, pelos meus filhos, Senhor. O Senhor diz, continua orando. Senhor, eu continuo orando pelo meu casamento, Senhor, eu já estou sem força, Senhor. O Senhor diz, continua orando. Não toma decisões sem orar ao Senhor. Não toma. Confia no Senhor. Consulta o Senhor. E a palavra vai dizer que mais na frente eles encontram um servo dos amalequitas que foi abandonado no caminho porque estava doente. E eles alimentam aquele homem e aquele homem leva eles até onde está o povo de Davi. E lá vai dizer que Davi inicia uma batalha escuro ainda. E atravessa o dia e a noite até a tarde do outro dia. Até a tarde do outro dia. Mas o Senhor deu vitória a Davi. O Senhor, Ele nos dá estratégia para nós continuarmos. É o Senhor quem dá estratégia. Às vezes, você diz, eu vou jogar a toalha. Eu cansei de orar por esse marido que não quer nada. Eu cansei de orar por esse filho que eu ensino os caminhos do Senhor e ele não quer seguir. Eu cansei de orar por irmão tal, por irmão tal. Eu cansei, Senhor, de orar pela tua igreja, porque as lutas só se agigantam. Mas através dessa palavra o Senhor vai dizer a mim e a você que em primeiro lugar, Davi, ele se reanimou no Senhor. E aí vai dizer que quando ele se reanimou, ele se lembrou do Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Quando ele se fortaleceu, ele disse, eu não estou só. Mesmo que o mundo esteja contra mim, eu não estou só. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está ao meu lado. Mesmo que o meu pai, que a minha mãe me abandone, o meu Deus não me abandonará. Aí ele diz, ele manda chamar Abiatã, o sacerdote.
E aí ele pede a estola sacerdotal. E ali ele se joga nos pés do Senhor. E a palavra vai dizer que ele diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Aí o Senhor respondeu a ele. Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Quando nós oramos ao Senhor, Ele nos fortalece. Aí Ele diz: continue orando, continue orando, continue orando. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Quando nós oramos ao Senhor, que o Senhor vê que aquela luta não é mais para nós, aí nós colocamos diante do Senhor e o Senhor luta por nós. Porque às vezes nós somos desafiados, nós somos humilhados, perseguidos, envergonhados em situações. Como foi o rei Ezequias. E ele pega aquela carta e ele chega lá no altar do Senhor, ele diz: ó Senhor, está aqui, ó, essa afronta não é para mim não, teu servo não, é para o Senhor. E nós como servos de Deus, irmã Lucineide Souza, nós temos que fazer isso, apresentar aquela afronta ao Senhor, chorar na presença do Senhor. E dizer: olha, Senhor, eu estou sendo perseguido pelo teu nome, porque eu ando nos teus caminhos. Aí você vai ouvir da parte do Senhor, tá lá em Mateus, capítulo 5. Talvez a palavra que você vai se surpreender, porque você vai ouvir do Senhor não passado de mão na cabeça. Coitadinho, não. Mas o Senhor diz: se alegrai-vos, quando forem perseguidos por conta do meu evangelho, porque será grande o vosso galardão no céu. Está sendo perseguido? Está difícil de engolir a afronta? Faça assim, ó. Beba água, como muitas vezes a gente tem que beber assim um gole d'água para engolir a afronta. Que às vezes ela vem de uma forma que quer calar você. Aí você apresenta ela ao Senhor. Foi assim que Davi fez. Diz: traz aí a estola sacerdotal. Porque eu fui afrontado. Eu fui envergonhado. Levaram minha família cativa. E eu ainda estão querendo me apedrejar. E ele apresentou o Senhor. Com certeza, primeiro ele disse: Senhor, eu te glorifico. Eu exalto ao Senhor, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio à ameaça de morte. Eu te glorifico, Senhor. Senhor, eu posso perseguir esse povo? Eu vou ter êxito para salvar minha família, Senhor? Seja feita a tua vontade. E aí o Senhor disse: vai, que tu vai alcançar. Tu vai resgatar. A palavra vai dizer aqui que ele diz: tu vai libertar. Em meu nome tu vai libertar. Então é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Tu vai alcançar êxito. Tu vai libertar. Com tua força em Deus. Não a tua, mas a de Deus. Se reanima no Senhor como Davi se reanimou. E aqui o Senhor foi dando estratégia a Davi no caminho. Davi encontrou aquele homem lá quase morto de fome, que tinha sido abandonado pelo bando. Conhecia o caminho.
conhecia o caminho. Davi alimentou ele, alimentou o inimigo, fortaleceu ele. Disse, agora tu vai me levar até lá. Ele disse, tu não vai me entregar, tu não vai me matar e nem vai me entregar lá ao meu senhor? Davi disse, não. Pois então eu vou levar você até eles. E a palavra diz que Davi chegou até aquele bando. Chegou lá forte. Isso é oração. Quem fortalece a mim e a você é a oração. É a comunhão na igreja. É a oração no Senhor. Se você se misturar com o mundo, você vai ficar fraco. Mas quando você ora a Deus, quando o Espírito Santo de Deus lhe reveste, a força não é mais a sua, é Deus. Davi já vinha de uma viagem, chegou lá, encontrou o seu povo, a cidade que estava lá em Ziclag, destruída e queimada, e o povo dele não estava mais lá. Não achou ninguém morto, mas não tinha ninguém mais lá. Imagina esse povo cansado e sofrido, mas ele se reanimou no Senhor, o Senhor restaurou as forças dele e disse, vai, e ele foi. E às vezes nós estamos como mãe, como pai, como esposa, como servo e serva, só o pó. Aí o Senhor diz, vai. Senhor, não sei falar, vai. Quem, Senhor, eu vou dizer quem me mandou. Foi, eu sou, o Senhor te enviou, eu te enviei, vai. Essa luta não é tua, foi isso que ele disse aqui. Essa luta não é tua, essa luta é minha. Nós vamos ver que quando Ezequias apresentou aquela carta, aquela afronta, ele não matou ninguém. Mas um anjo, só um anjo que o Senhor mandou naquela noite, matou 185 mil homens que vinham para destruir o povo de Deus. Ai daquele que vem para destruir o que é teu. Ai daquele que vem para confrontar o povo de Deus. Porque eles vêm, quem vai ser envergonhado é eles. Não é com a tua força, não é com a tua língua. Hoje, quando o pastor mandou o devocional para mim, eu estava ouvindo um louvor, aquele louvor, acho que é de Lafayette, ela diz assim, ainda que para te servir eu tenha Deus que chorar. Eu não me lembro, assim, só sei cantar ouvindo, né? As minhas lágrimas. Aí eu ouvindo esse louvor, digo, Senhor, eu tenho que sofrer para andar nos teus caminhos, Senhor. Eu quero continuar nos teus caminhos. Eu quero continuar nos teus caminhos. É melhor sofrer, Senhor, nos teus caminhos, do que eu me alegrar por alguns momentos fora dele. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu quero estar na tua presença. E eu ouvi esse louvor, eu digo, Senhor, nós como servos de Deus, nós nos fortalecemos, lendo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos um versículo desse, a gente se reanima. Quando a gente ouve um louvor assim, que entra em nossos ouvidos e no nosso coração, engrandecendo a Deus, mostrando o tamanho desse Deus, aí a gente diz, eu não estou só. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. E eu vou lutar pela minha família, eu vou orar pela convenção da minha família. Mesmo que para servir a Deus você tenha que chorar. Continue. Alguns vão desistir, porque aqui vai dizer que eram 600 homens que começaram a caminhada com Davi, que foram atrás para salvar suas famílias. Mas a palavra vai dizer que 200 ficaram na metade do caminho, de exaustos. Talvez tentaram correr na frente, tentando fazer da força deles. Ah, eu quero chegar, eu quero salvar. Com a força deles, aí ó, esgotaram. Mas Davi foi com aqueles 400, orando ao Senhor,
orando ao Senhor, e o Senhor revestindo, e ele alcançou aquele bando. Alcançou e teve vitória. A palavra vai dizer aqui, no versículo, na continuação desse versículo, aí vai dizer, partiu Davi. Aí vai dizer no versículo 11, alcançaram no campo e um homem egípcio, assim, onde eles encontraram aquele homem egípcio, que era servo dos amalequitas, né? E aqui vai dizer, então lhe perguntou Davi, de quem tu és? Aí ele vai responder que é servo dos amalequitas. E a palavra vai dizer aqui, feriu, no versículo 17 do capítulo 30 de 1 Reis, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montado em cavalo, fugiram para não morrer, os inimigos de Davi. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado. Os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filhas, nem despojos de nada que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Oh, glória! É assim que Deus faz. Mas para isso, você e eu, nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Tem coisa que às vezes nós temos que abrir mão para poder seguir a caminhada. Você vai ver lá no livro de Samuel, quando Davi foi para derrotar Golias. Quando o rei Saul vestiu nele aquela armadura pesada, Davi, ele não podia andar muito com aquela armadura. E ele teve que tirar de cima dele aquele peso. Tem coisas que nós temos que tirar. Mas o Senhor, ele fala ao nosso coração. Tudo que vem da parte de Deus nos traz paz. Aquela armadura em Davi trouxe peso. Trouxe peso. O Senhor diz, toma o meu jugo que é leve. Está lá, Mateus 11, 28. Não é? Então, se esse jugo está pesado, não é teu. O jugo do Senhor, ele é leve. Ora ao Senhor. Porque quando o Senhor diz é a hora de você lutar, ele fortalece seus braços. Ele fala, ele usa a sua boca. Mas quando é a hora do Senhor lutar por você, ele disse, aquiete aí. Fique calado. Que eu luto por você. Mas quando é para você ir, ele diz, vai. Vai porque eu vou te dando estratégia, vou te fortalecendo. E tu vai salvar a tua casa, tu vai salvar a tua família, tu vai trazer tudo que é teu, que o inimigo tocou. Tudo que é teu. Eu me conforto muito na palavra do Senhor. Meus irmãos, se não fosse essa palavra tão maravilhosa, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria. É porque todos os dias eu tenho que me alimentar do maná que desce do céu. A palavra do Senhor. Para me fortalecer no Senhor. Todos os dias, nós como servos de Deus, temos que buscar o Senhor. A força de Deus. Nos reanimar nele. Através da palavra. Porque quando nós lemos, nós ouvimos. Entra no nosso ouvido. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmã Solange, eu não sei ler. Você não sabe ler, mas sabe mexer no celular. Você sabe ouvir a palavra de Deus através do celular. Você sabe ouvir a palavra de Deus através do louvor. Não justifica. Você sabe dobrar o seu joelho e chorar na presença do Senhor.
e sentir assim o lugar onde você está, invadido assim pelo Espírito Santo, cheio, confortando o seu coração. Essa é a palavra para hoje. O Senhor diz a mim e a você que nós alcançaremos a nossa família, que nós salvaremos a nossa família em Cristo Jesus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família, você não pode salvar ninguém. Com a força do seu braço, você não pode lutar contra o vício, contra a prostituição, contra as coisas erradas, você não pode. Mas com Deus, você pode. Irmã Sola, eu já estou esperando ainda o tempo. Eu vou aproveitar mais um pouquinho. Mas se você for chamado hoje, e se Jesus mandar te chamar hoje, continue buscando o Senhor. Continue buscando o Senhor. Continue pregando a palavra do Senhor. Porque mesmo que Jesus te chame hoje, lá na frente, se o Senhor tiver salvação para a tua casa, você vai se encontrar na glória. Com seus filhos, com o sobrinho. Diz que nós vamos nos surpreender quando chegar no céu. Com quem nós vamos encontrar lá. Talvez pessoas que você já pregou, já falou do amor de Deus, já deu testemunho, vai estar lá. Porque eu ouvi um dia você falar. Porque eu ouvi um dia você viver a palavra de Deus. Então faça isso. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu e para o seu caminho. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor. Esse louvor, ele é tua palavra é para mim e é para você. Diz assim: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como uma doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce sobre a terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, oh glória. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que nós venhamos fazer. Pai, que nós não venhamos dar um passo sem consultar o Senhor. Senhor, que tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Senhor. Porque não há outro caminho, Pai, além de Ti, Senhor. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus, se não for através do Filho, Senhor. Obrigado, Deus, por a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés. Ela é uma bússola, Senhor, para o Teu povo, Pai.
Obrigado, Deus, nos abençoa nessa manhã, Senhor. Senhor, nos fortalece aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor alivie o fardo, Senhor. Que o Senhor dê paz no interior, Pai. Que nós venhamos te buscar, Senhor, com toda a força do nosso ser, com toda a força da nossa alma, Senhor. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus, glória a Jesus. Se fortaleça no Senhor. Que Deus esteja restaurando a tua saúde, você que está no hospital. Eu não sei se é Lucineide, eu não sei, não estou enxergando direito, não sei se é a esposa do irmão alemão, que está no hospital, né, com Maria Verônica. Eu não enxergo direito, que a fotozinha está pequena. Eu não sei se é a irmã Lucineide do Mauriti, mas seja quem for, que Deus abençoe. Busque o Senhor. Se for, eu chamo Maria Verônica, eu chamo de Bionga, né? Carinhosamente, como todos os chamam na sua casa. Que Deus restaure a sua saúde, que o Espírito Santo de Deus lhe guie pelos caminhos retos, que é o caminho do Senhor, para servir o Senhor. Cada um de nós, que nós venhamos colocar nossa família diante do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana na presença desse Deus vivo, que guerreia por você, que cuida da sua casa por você. É Deus quem cuida. Beijo da irmã Solange e até segunda-feira, se assim for a vontade do Senhor.